Olá a todos, meu nome é Marcos Paiva, eu sou psicólogo clínico e divulgador científico. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre como as minhas ideias foram mudando e sendo moldadas durante o tempo. Eu queria falar de um tema muito espinhoso, colocar a cara aqui, para falar sobre política, algumas ideias que eu tinha, que eu tenho, que eu fui mudando sobre política especificamente, mas como isso é um passo de segurança que vocês precisam também colocar da autocrítica e da reflexão se nós, enquanto grupos, estamos colocando as nossas ações e nossos vieses, ideologias sobrepondo as pessoas sem perceber. Eu entendo que o que você defende, o que todas as pessoas defendem, pode ter um fundo muito bom, uma boa intencionalidade, mas nós podemos estar cegos, e isso que eu fui percebendo. Durante as nossas trajetórias, nós não percebemos que a forma que nós enxergamos o mundo é a forma que nos relacionamos com ele. E a forma que nos relacionamos com o mundo está muito envolta daquilo que o nosso grupo incentiva e o ambiente molda os nossos comportamentos. Como divulgador científico, como psicólogo, como uma pessoa que se atualiza acerca da ciência, eu entendo que o ambiente molda os nossos comportamentos. Nós estamos criando um ambiente muito hostil, né? Então, eu participava ativamente de manifestações, eu organizava eventos, incentivava pessoas a defenderem os valores da família, ordem e progresso, né? A bandeira do Brasil era a minha capa de superpoder. Eu colocava toda a minha esperança em figuras políticas que prometiam mudar tudo. E isso é o grande perigo, igual o Francisco Ratzo fala na imaginação totalitária, que colocar nossas esperanças na política é muito perigoso. Nós conseguimos ver na história da humanidade diversos movimentos, diversas revoluções que culminaram, mesmo que poderiam ter em algum grau boas intenções, mas que culminaram em desastres, que culminaram em um avanço progressivo, constante e ilimitado de ditaduras, né? Não sei nem se isso é uma palavra proibida aqui no YouTube, provavelmente, mas eu entendia isso como uma reação para resgatar o país, em que o movimento entrava em ação, movimento esse chamado Direita Sem Fronteira, né? Só para atualizar algumas pessoas. Cara, não feche o vídeo. Se você é de esquerda ou você é de direita, eu vou atirar para todo lado. Nosso discurso era baseado em frases de efeito como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E críticas à esquerdalha. Eu acreditava que o problema do Brasil era a falta de patriotismo, valores morais e a influência maléfica do progressismo. Como líder do movimento, eu organizava debates que mais pareciam como monólogos, incentivava a disseminação de discursos nas redes sociais e era visto como uma espécie de porta-voz das ideias conservadoras na minha comunidade. A estética, camisa da seleção, bandeira no carro e adesivos que proclamavam o orgulho nacional. Essa fase, tudo parecia simples, né? Ou você estava do nosso lado, ou era o inimigo. É o que muitas pessoas fazem. Eu vi o mundo como preto e branco, sem nuances. Por volta de 2020, 2018, eu comecei a perceber que o mundo não era tão simples quanto parecia. Foi um processo lento, mas foi transformador em um certo grau. O que começou a mudar? Eu comecei a perceber que muitas vezes nossos discursos careciam de profundidade e, pior, alimentavam divisões extremas. Eu conversei com pessoas que tinham opiniões diferentes, comecei a ler mais, comecei a me atualizar na ciência, alguns assuntos que eu não tinha destreza, que eu não procurava, né? E eu realmente passei a ouvir essas pessoas.
e não só refutei, mas eu parei para refletir. Então comecei a ler mais, comecei a buscar novos autores, não só os que confirmavam as minhas ideias, mas principalmente os que me desafiavam. E essa é uma postura intelectual que devemos ter, porque nós nos pautamos nas nossas convicções, mas principalmente nas evidências, né? Então eu tive diversas influências, Roger Scruton, Edmund Burke, diversas pessoas, John Stuart Mill, que foram figuras cruciais para a minha vida. Esses conservadores mais clássicos que eu falei, eles me ensinaram que conservadorismo não precisa ser reacionário. A defesa de mudanças graduais e em respeito às tradições me fizeram repensar a forma como eu havia pensado sobre o progresso dessas pautas. Burke, ele critica que a Revolução Francesa, por sua radicalidade, destruição de instituições valiosas que foram construídas sob muita labuta, algo que me fez refletir sobre como rupturas podem ter mais problemas do que soluções. Essas ideias ressoam comigo até hoje. Eu percebi que algumas posturas de conservadorismo contemporâneo estavam muito distantes do que esses caras falaram, né? Especialmente ao misturar religião com políticas públicas. Então, ao restringir liberdades individuais, com abertura para novas ideias, para o novo conhecimento, através do ambiente, aconteceram algumas crises existenciais em alguns níveis, né? Se é que vocês me entendem sobre questões políticas mesmo. Né? O que eu tava fazendo ali, cara? Eu tô errado, né? O que eu tô fazendo? Né? Será que tudo aquilo que eu defendi tá errado? Né? Então, em alguns períodos, eu tive incertezas e, sinceramente, um pouco assustador para mim. Mas a vida ela é repleta disso, né? É repleta de incertezas que nós vamos construindo, reconstruindo, desconstruindo mediante novas evidências. Isso é muito legal, é muito interessante. O princípio da ciência, né? Frente a novas evidências, nós precisamos abandonar necessariamente aquilo que não funciona, né? Alguns dilemas me acompanharam. Eu percebi que figuras políticas que eu acabei defendendo, né? E foi cegamente, porque eu não percebia, tinha distinções gritantes. Então eu questionei as certezas absolutas que eu tinha e percebi que o conservadorismo radical que se apresenta hoje, que eu defendia, ele poderia ser tão nocivo quanto aquilo que eu criticava na esquerda. Então eu comecei a ver, a enxergar, eu vi pessoas que eu andava, pessoas que eu caminhava juntos, né? Meus compatriotas, né? A terem comportamentos semelhantes àqueles que eu criticava. Como uma endeusificação, não sei se fala assim, uma deusificação, não sei, de figuras, de pessoas como Messias, salvadores da pátria, sem nenhum questionamento. Né? Então foi nesses momentos que eu passei a explorar autores Marx, como por exemplo, né? Não que eu seja marxista, né? Eu li pouquíssimo sobre ele, não para me tornar marxista, mas para entender o pensamento das outras pessoas e as críticas dele ao capitalismo e às desigualdades sociais. Apesar disso, as experiências marxistas no século XX, mais ou menos, mostram como ideologias, por mais bem intencionadas que possam ser criadas, podem ter resultados desastrosos, como se provou, por exemplo, em todos os países que aplicaram socialismo, né, ditaduras que foram ferrenhamente ali em prol da sociedade, entre muitas aspas. Né? Então os regimes autoritários começaram a surgir ali. Então é uma postura que eu fui adotando, né? Nesse processo de reconstrução, eu comecei em várias filosofias, autores que mudaram minha visão. Roger Scruton, por exemplo, foi um deles, com a presença constante nesse momento, né? Eu já lia sobre ele, só que eu tive que revisitar sobre a importância da tradição, da cultura, da beleza, né? Que ressoou profundamente comigo.
Scruton, por exemplo, ele enfatiza a necessidade de preservar aquilo que é valioso na herança cultural e rejeitar um relativismo moral que tanto influenciou o meu início de alguma forma, mas em pensar em uma abertura completa sobre uma relativização da moral. Mas enfim, são questões mais complexas. Essa visão também refletia a minha preocupação como um esgoto moralista, né, nas redes sociais, onde valores e debates são tratados de forma superficial. Scruton, por exemplo, ele me ajudou a enxergar como a cultura e a moralidade são cruciais para o fortalecimento dos laços sociais. Não que, vamos ver, não que a moralidade ela exerça um papel, uma espécie de papel que deva ser sobreposto acima de todas as pessoas da sociedade. Mas dentro dos meus valores, vamos lá, tô falando de postura enquanto intelectual, daquilo que eu entendo da realidade, isso fortaleceu e me incentivou, os meus laços sociais de uma certa forma. Nós temos valores e devemos preservar esses valores, mas eles não podem se sobrepor aos valores das outras pessoas. E a política como instrumento disso é muito complicado também. Nós entendemos que o valor da moralidade não deve estar acima das pessoas. Mas esses valores construídos socialmente guiam nas nossas decisões em um certo grau. Aristóteles ensina que a virtude está no equilíbrio. A ideia de que devemos buscar o justo meio, como ele fala, e deixar a razão guiar as nossas ações é um contraste com os debates polarizados e rasos que nós vemos nas redes sociais, nas televisões, nas ruas, nos bares, nos locais que as pessoas se encontram. Há trabalhos, por exemplo, de Jennifer Eberhardt, John Rawls, alguns autores que contraporiam minhas ideias, melhoraram minhas concepções sobre justiça social. A teoria dessas pessoas, não teoria, mas os estudos, os achados dessas pessoas, com evidências científicas, sobre a justiça, sobre equidade, que faz entender que liberdade e igualdade não precisam ser opostos, mas complementares. A Jennifer Eberhardt, ela é uma autora excelente, tanto na escrita dela quanto os achados dela, e me ajudaram a reconhecer os meus próprios vieses inconscientes, especialmente ligados ao privilégio racial que eu achava que não existia. Então é muito complicado, cara. É uma postura que deve ser baseada em evidências, a nossa. Eu tenho algumas crenças, eu acredito em mudanças graduais e responsáveis, mas sem abrir mão das liberdades individuais. Eu defendo, por exemplo, o livre mercado, mas eu reconheço que o próprio Estado ele deve garantir direitos básicos como saúde, educação, segurança, por exemplo. Principalmente isso. Eu sou fã, por exemplo, do desenvolvimento científico. Eu trabalho com isso, Eu sempre fico atento à sua aplicação ética daquilo que é evidenciado. O extremismo de qualquer lado é algo que eu rejeito, tá? Eu rejeito bruscamente. Eu sempre busco o diálogo, o equilíbrio e a razão daquilo que eu estou estudando, E a razão estão nas evidências científicas, nos métodos científicos que mais nos aproximam da realidade, nas perguntas que têm delineamento e que esses delineamentos, eles mostram as evidências e evidências nos guiam nas nossas decisões, principalmente falando de política pública. Deve ser baseada em evidências e não em questões pessoais que eu colocava ali, que muitas pessoas colocam ali. Então, tudo isso me fez crescer como pessoa. O que eu aprendi? O importante é estar aberto ao diálogo, à reflexão e o aprendizado constante.
Não tenha medo de mudar seus pensamentos. É isso que nos torna humanos também, tá? Um conselho: esqueça as questões políticas, se eu me identifico mais com o conservadorismo. Cara, isso não é limitado, cara. Não é limitado. Nós podemos deixar posturas que nós temos antes e nós podemos adotar posturas que sejam reflexivas, posturas que estejam pautadas na realidade, no debate, no diálogo. Mas as pessoas têm uma tendência nós temos uma tendência natural, evolutivamente falando, que é nos completarmos enquanto grupos e fortalecer esses grupos, né? Só que algumas áreas do nosso cérebro, como, por exemplo, a área fusiforme, se não me engano, que é uma área relacionada a detectar rostos e esses rostos, mediante aquilo que nós crescemos, a cultura que nós estamos, as pessoas que temos contato, nós meio que generalizamos. Ou seja, se nós somos pessoas brancas e crescemos somente com pessoas brancas, geralmente rostos negros, eles são facilmente generalizados. E a generalização, influenciada pela dicotomia, influenciada pelas concepções sociais acerca dessas pessoas, nós consideramos essas pessoas como grupos. E, inconscientemente, grupos opostos em um certo grau. E se a sociedade fala que essas pessoas são desumanizadas, que essas pessoas são marginais, que só fazem coisas ruins, inconscientemente, nós, de alguma forma, aderimos a essa influência social e identificamos esse grupo como realmente parte daquilo que é ruim na sociedade. E nós tomamos ações inconscientes sobre aquilo. E quando eu falo de ações inconscientes, por exemplo, você é um policial militar e você vai tomar alguma atitude rápida, essa parte mais meio que inconsciente, é porque eu não acredito em consciente, enfim, mas essa parte meio inconsciente vai fazer você tomar uma decisão que pode custar a vida de outras pessoas. Então, olha como tudo isso nos influencia. E que se eu não tivesse abertura para entender tudo isso, eu ia que fazer um negacionismo científico que não combina com a minha área. Eu posso me identificar com algumas pautas ali de direita, de esquerda, etc. E tudo bem, você tem essa ampliação, porque nós não precisamos comprar o bolo todo. Então, tenha pensamento reflexivo e não compre o bolo todo. Você pode muito bem falar bem de justiça social que a esquerda apresenta e ser um conservador. Conservar aquilo que funciona, as leis, as tradições que foram construídas socialmente para bem daquela civilização. Enfim, tenha pensamento crítico.